Povo meu, vamos analisar aqui rapidinho o jogo da vitória do Fluminense sobre o Vasco ontem. O Fluminense, quinto colocado, com 17 pontos, venceu por 2-1 o Vasco, 13º com 10 pontos no Campeonato Brasileiro. Gols de Pablo Verrete contra aos 42 do primeiro tempo e Guga aos 42 do segundo tempo. Quem abriu o placar foi o João Vitor aos 25 do primeiro tempo. Então, o Fluminense faz o seu gol contra aos 42 do primeiro tempo, com um lance em que o Arias faz uma bagunça, vai para a direita, volta e, se eu não me engano, o Lima Cruz, o Cano acaba fazendo contra, mas antes veio o gol do João Vitor no lindo cruzamento do Piton, e o gol do Guga foi uma pintura, foi um golaço, foi uma pintura muito linda. Vamos analisar alguns pontos aqui, dos poucos pontos que tem para se dizer. O Vasco jogou com 3 cabeças de área, bem mais ou menos, não foi uma grande partida do Cocão, do Tietê, do Moura, mas no que possível, né, os gols que o Vasco tomou não foram culpa deles, né, um gol contra, uma infelicidade do Verrete, tá ali para tentar tirar a bola, acaba fazendo o gol contra. E apesar de, no lance da bola antes, quando estava com Arias, nenhum vascaíno conseguiu tirar a bola desse colombiano, que é um catiço. E o lance do gol do Guga foi um golaço espetacular, ele tirou a camisa, desabafou. Do mesmo jeito que o gol do João Vitor não teve nada de errado. O Vasco faz uma linha primeiro, o Vasco vai ali na frente, todo o time do Vasco, ficar à frente ali da linha defensiva do Fluminense, volta, quando volta o Piton bate, já está todo mundo em condição legal de sair o gol do João Vitor, Piton cruzando muito. Ele, o Paulo Henrique já tinha cruzado bem pro Verrete também, no jogo, se eu não me engano, contra o Fortaleza. Estou fazendo com a camisa do Vasco porque eu estava na festa do meu cunhado, vou voltar pro enterro dos ossos, aí vai ter enterro dos ossos, enfim, vai ter churrasco, aí eu estou fazendo com a camisa do Vasco, mas estou fazendo com imparcialidade, tá? Até porque o Vasco não jogou muito bem. Como eu falei, a trinca do Vasco é muito boa. Não foi culpa deles, não foi culpa nem do Hugo Moura, nem do Tietê, nem do Matheus Carvalho da derrota do Vasco. Mas como não foi culpa do pouco brilho do Nuno Moreira, o Ryan apareceu muito mais, e aí eu vou destacar. O Vasco, ele poderia ter saído no primeiro tempo com pelo menos 3-1. Por quê? Teve o gol teve o gol do João Vitor. O Fluminense empata numa infelicidade de fazer um gol contra, do Verrete fazer um gol contra, mas o Ryan teve uma bola na trave, onde faz uma curva, bate na trave, e o Ryan tem pelo menos uma bola com o Fábio defende. Tava muito bem o Ryan, tá jogando bem na ponta direita. Eu acho que, por exemplo, o Fluminense tem de pontas, áreas externas, quando tem o Canóbio, né, tem alguns jogadores de ponta, de beirada, muito melhores do que o Vasco, de se entender que ponta é para ir para frente no jogo, para ganhar o jogo. Quando você joga um 4-3-3 ou no 3-4-3, não importa se o tripé está invertido, se o tripé está com 2 meias, você tem 3 atacantes, são atacantes, eles têm que fazer gols, não importa se é ponta, de beirada ou se é o centroavante. O Fluminense tem muito disso. Ontem os atacantes do Fluminense não fizeram gol. E ontem quem poderia ter feito o gol era um atacante do Vasco, o Ryan, que estava muito bem, principalmente no primeiro tempo. Todo mundo está falando assim, o Fluminense finalizou, muito mais chances de gol tal. Mas eu não vejo essa superioridade toda do Fluminense. Como todo mundo viu, o Ganso entrou no segundo tempo e muito pouco fez. O Coutinho não estava na partida. O Vasco não tem nenhum meia para se pôr para suprir a ausência do Coutinho, até porque o Payet está para ir embora. Então ficou muito pontuado nisso. Um 2-1 simples, apático. Um clássico que não chamou muita atenção, até porque o Vasco
está classificado na Copa do Brasil, tem uma decisão na Sul-Americana para tentar ser segundo na Sul-Americana e encontrar o terceiro colocado na Libertadores para ir para as oitavas. O Fluminense está pensando muito no Mundial, tem que recuperar jogadores, perdeu o Renato Augusto, que parece que pode se aposentar e já não fica, e tem que recuperar o Keno, tem que recuperar o Canóbio, o Cano, alguns outros atletas. Então o Fluminense está muito mais focado no Mundial, mas dá para se perceber uma coisa: o Diniz está, entre aspas, botando o seu conceito, mas ele está fazendo mais do que o Renato faz. O Renato é muito mais conservador. O futebol do Renato é aquele simples, prático, tático, técnico. Desde o quarteto que ele tentou fazer com o Fluminense lá em 2002, ele é muito disso. Todo mundo jogar nas suas posições. O Diniz está tentando fazer isso no Vasco sem aquele toquinho, sem inventar. Por mais que o Ryan ele jogue, às vezes, do lado do Nuno Moreira, para ser um tipo centroavante, fazer um 4-4-2 com o Verratti, muitas das vezes, na maioria das vezes, ele joga na ponta. Então, assim, o Diniz espelha o Renato, às vezes, no pensamento, porque ele entendeu que no Vasco não dá para fazer o que ele fez no Fluminense, campeão na Libertadores. Mas o Fluminense do Renato ainda é muito melhor, um pouco melhor, tanto que vai para o Mundial. E o Fluminense hoje é o quinto colocado com 17 pontos do Campeonato Brasileiro. Eu acho que, assim, chegar na 19ª rodada, o Fluminense vai estar em sexto com 32 pontos, né? Que os 25 ele pode chegar, falta 2 rodadas, 20, 23. Então, vamos dizer, na 19ª rodada, porque essa foi a 10ª rodada, na 19ª rodada o Fluminense pode estar 38, 39 pontos tranquilo. O Vasco precisa fazer os 25 pontos para ter um brasileiro tranquilo e tentar brigar na Copa do Brasil, na Copa Sul-Americana. Porque tanto para o Fluminense quanto para os outros 3 clubes que jogam o Mundial, acho que se eles jogarem muito bem o Mundial e alguém vier o futebol divino e ganhar o Mundial, eles entram para a história um pouco folgados. Não acredito que ganhou o Mundial 2, 3, 4 meses, como o Fluminense ganhou o Mundial, 4 meses depois está em 8º, 9º, 10º no Brasileiro. Só maluco mesmo, bandido da Flu para dizer que queremos raça. Não, então acho que o Fluminense está pensando muito mais no Mundial, como todos os brasileiros estão pensando no Mundial agora, os clubes brasileiros. Mas também, assim, está fazendo seus pontos no Campeonato Brasileiro e tentando na Sul-Americana, na Copa do Brasil, buscar mais um título que lhe cabe. O Vasco também quer algum título que lhe cabe, mas como eu falei, 10 pontos, tem que somar mais 15 até a 19ª rodada, mais 18 pontos, para ficar tranquilo e ver no que pensa em questão de Copa do Brasil e Copa Sul-Americana. O Fluminense está um pouquinho melhor, poderia estar muito melhor, se todos os jogadores do Fluminense tivessem condições de jogar, né? Canóbio, Cano, né? Como a gente falou, Renato Augusto pudesse ter ajudado. O Vasco só precisa de 2 jogadores para ajudar bem, que é o Adson e o David, e fazer o Garré acertar. Mas mesmo com esses 3 jogadores, vamos supor, os 2 que estão lesionados, estão voltando desde o ano passado, e o Garré que veio com o Nuno e com o Lloyd, mesmo com esses, o Vasco fica muito atrás do Fluminense. Acho que a briga do Fluminense é pela parte de cima da tabela e tentar brigar pelo título, dependendo do que vir do Mundial, né? Se ganha o Mundial, fica muito mais folgado, e o Vasco brigar para tentar ficar ali entre os 10 primeiros e depois ver se consegue uma vaga na Libertadores, porque o Vasco precisa de muito dinheiro, ainda não foi vendido, ainda precisa de um comprador para a SAF, tem muitas confusões internas no Clube de Regatas Vasco da Gama, nós sabemos disso muito bem. Então, se precisa se ajeitar. Parabéns, Fluminense, 5º colocado, bateu o Vasco por 2-1, Verratti contra, e o Guga fizeram os gols, o golaço do Guga, João Vitor no cruzamento do Piton, abriu para o Vasco, que tomou a virada. O Vasco é o time da virada, de virada é mais gostoso,
mas hoje ficou gostoso para Flusão. Ontem ficou gostoso para Flusão, para o nosso tricolor. Quando eu falo tricolor, mesmo com a camisa do Vasco, eu estou falando como jornalista imparcial. Deu o Fluminense ontem por 2-1 contra o Vasco na 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. Valeu, galera. Fui.